Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Senhoras e senhores, vamos lá, André Colares aqui, fundador do Mind Just, para mais um podcast. Hoje vamos entrevistar um cara super especial aqui, vocês já vão conhecê-lo. Tô aqui com um grande criminalista, elegante. Eu cheguei aqui, cara, sem gravata, fiquei até constrangido, né? Os caras estão numa elegância assim que tá absurdo. Grande criminalista, João Rezende. O papo hoje vai ser bom, hein, João? Bom demais. Pô, eu sabia que ia encontrar aqui o Fernando e o André, cara, vou botar um colete aqui, né, saber... E aí o Fernando chegou subindo a régua mais ainda, vocês já vão ver, ele chegou, subindo a régua mais ainda. Vamos falar com um cara muito especial aqui, um grande advogado de Brasília, que tem uma formação acadêmica robusta, que tem casos muito legais no portfólio e que agora é o nosso presidente da Comissão de Ciências Criminais do DF nessa gestão muito legal aí. E esse cara é o Fernando Parente, irmão. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Boa tarde, André. Satisfação estar aqui, poder bater esse papo com vocês, contribuir com o pessoal que assiste vocês no Mind Just. João também, colega criminalista. Quase tivemos um caso em comum, né? Com os clientes ali quase que se tocaram, mas cada um foi para um lado. E também discutir questão de Tribunal Superior, experiência da advocacia, experiência da sala de aula, formação. A gente está aqui para bater esse papo. Então vamos lá, João. Fernando, a gente está começando o podcast agora assim, ó. Começando com casos marcantes. Depois a gente vai falar sobre toda a sua trajetória, mas eu queria começar aqui com um caso marcante. Para o pessoal que está escutando, ter a dimensão, tô escutando um cara aqui que tem bagagem, que atua mesmo de verdade, ou não, só tá ali no podcast, ali, com o negócio combinado. Então, casos marcantes. O que você conta para nós de casos marcantes para a gente já começar entregando um conteúdo legal aqui pra turma? Como advogado criminalista, princípio da legalidade, você falou casos no plural, então a gente vai ter que falar mais de um. Vamos começar ali, o primeiro deles foi uma vez numa delegacia, eu não vou identificar para não ficar chato, mas eu tinha ido já algumas vezes e tomado aquele chá de cadeira, né? Aquela coisa toda, e lá pela 10ª vez, talvez, eu já estava meio irritado, e aí eu me sentei, fiz o pedido de atendimento, me sentei em frente à câmera, tirei uma foto do horário e fiquei, né? Naquela questão, quando deu meia hora que perguntei para a moça, que ela falou assim, estão vendo ainda? Eu falei, então você me dê licença, me diga onde é que eu vou entrar. A gente tem autorização para fazer isso, a gente só não faz, né? De imediato, porque, afinal de contas, é uma questão de educação. E aí a moça me disse o lugar, eu comecei a entrar, um outro agente que não tinha nada a ver com a história, gritou do lado de lá, e eu falei, estou me dirigindo e tal, estou procurando ser atendido, estou aqui há meia hora, eu tenho autorização da nosso estatuto. E quando eu comecei a me movimentar, outra agente chegou, já com a mão em direção ao meu peito e a mão na pistola, né? Ixi. Aí eu sabia onde eu estava, eu sabia da posição da câmera, eu só peguei o paletó, abri, falei, senhora, não tem nada comigo aqui, por que você tá com a mão na pistola? Aí ela logo se desarmou, né? Eu não preciso disso, eu quero atendimento e tal, para ir parar. Aí veio alguém e falou assim, faz o seguinte, fica aqui, eu vou chamar a delegada e a gente resolve. Deu 30 segundos, a delegada apareceu, me atendeu depois de quase 40 minutos, essa comissão. Doutora, eu só quero essa situação, só quero ter acesso e tal. Ela pediu desculpa, né? E ali a gente se acalmou e a coisa se resolveu. No final das contas, o cliente teve o inquérito arquivado. Olha só. Então, é um exemplo que a gente pega, né? Uma outra foi um tribunal do júri, que eu atuei muito tempo pelo núcleo de prática jurídica de uma faculdade particular aqui em Brasília, e então a gente atendia os clientes que são defensoria, que a defensoria pública não suporta pelo volume. E essa pessoa era tão analfabeta que ela sequer conseguia assinar. Ela pegava pela digital mesmo, assim. E o crime envolvia uma garrafa de cachaça na cena do crime. E o promotor de justiça chamava esse réu de cachaceiro o tempo inteiro, cachaceiro o tempo inteiro. E eu, quando fui usar a fala, eu observei que os jurados eram de descendência nordestina. E aí eu disse, olha, eu recebi uma educação nordestina e lá o respeito é muito forte. Então, por mais que eu discorde de 99% do que o doutor falou, vou continuar chamando ele de doutor, ao invés de chamar
o réu de corno como ele fez, de cachaceiro como ele fez, eu vou chamar de doutor e vou chamar o réu de acusado. E isso já criou um clima tenso entre nós dois. E ele, ao final da fala dele, ele tinha pego a faca, o promotor tinha pego a faca do crime, que pro réu, de tão analfabeto, uma peixeira de 19 centímetros de lâmina, era uma serra de mesa, faca de serra de mesa. Tamanha a ignorância desse cidadão. E o promotor brincou, né? Não mata, não. Esse tamanhozinho de lâmina aqui não mata, não. Não quer matar ninguém, não. E me perguntou se eu queria usar aquela faca. E aí eu sabia que se eu dissesse que não, eu estava reconhecendo a fala dele. Mas se eu dissesse que sim, eu não sabia o que responder para ele quando eu fosse fazer a sustentação. E eu disse para ele na dúvida, sim, quero usar a faca, pode deixar aí. E fui para a sustentação. E a sustentação está acabando, e a faca está me olhando, e eu não respondo a faca, e eu estou esperando ele me cutucar, cadê a história da faca? E aí veio, né, aquelas iluminações, eu peguei a faca, é grande mesmo, mas não matou. A vítima veio aqui. Então, o potencial lesivo não quer dizer que você deseja causar o resultado morte. Promotor, por favor, atente-se aí às suas palavras, e a gente saiu ali pela tangente. Esse réu acabou sendo também absolvido, graças a Deus, mas muito mais porque os jurados ficaram com pena do maltrato do promotor com ele, do que propriamente pelas teses defensivas, que realmente houve ali uma situação, ele agrediu outra pessoa, mas era assim, ele estava numa posição tão maltratado que acabou que, eu acho que os jurados não só acataram a tese, como tiveram pena dele também. Hoje não passaria, né? A clemência não passaria no Supremo. E a última foi a minha primeira sustentação oral no STJ. Sento eu lá, bonitinho, 1 ano de carreira, sento lá, quem vai ser o primeiro a falar na minha frente? Na Borbulhões. Acabou, né? Apenas. O que eu vou me fazer depois daqui? Eu aproveitei para aprender com o Nabor, cheguei, fui fazer a minha sustentação, o Nabor ainda ficou assistindo, eu falei, meu Deus do céu, vou passar vergonha. O relator não veio com aquela história, olha, eu já comecei sabendo que era 1-0 contra mim, mas no final das contas a gente conseguiu virar, era uma questão tributária, a gente conseguiu virar, que o relator até acompanhou a divergência e eu saí de lá satisfeito. Então são 3 casos assim que deixaram de alguma maneira marcados na vida e faz a gente crescer, né? Aprender. Cara, muito legal. Muito legal, muito bom. Criminalista completo aqui hoje, né, João? Pois é, de ponta a ponta, né? Delegacia e Tribunais Superiores. Muito bom, muito bom. Inclusive, para quem está acompanhando a gente aqui, no dia 21 de março vai acontecer a nossa imersão em Tribunais Superiores. Tô falando isso por quê? Porque o Nabor vai estar lá com a gente pela, acho, 3ª vez. E o Fernando sabe, né? O João também é um fantástico criminalista. É um exemplo para a advocacia criminal, um cara que está sempre ali compartilhando um pouco da trajetória dele. Toda vez que ele abre a boca, a gente aprende alguma coisa muito importante. Então, se você quiser tá lá com a gente, tá lá com o Nabor, com o João, enfim, com tantos colegas, procura ali, entra lá no Instagram, clica no link da bio, procura ali no nosso site, você vai encontrar alguma coisa relacionada a isso, você vai ver o que a gente vai fazer lá. É um projeto bem legal, tá na 8ª edição, a imersão em Tribunais Superiores. Mas vamos lá. O Nabor sempre tem muita história, né? Tipo, no almoço ele contou um monte de coisa pra gente lá do STJ, do STF. Cara, muito porque é bom, muito assim. tempo, né, muita cara? experiência, muita experiência. Muito tempo. Deve ter o quê? Quantos anos de advocacia criminal? Uns 40? Tá na casa de 40, alguma coisa. assim, 40 e tantos, né? Ou mais. De advocacia. De advocacia. É um cara especial. Mas vamos lá, galera. Só pra não ficar parecendo que o Fernando só ganha, né? Porra, esse advogado não perde. Os corneteiros vão falar ali. Pô, esse advogado nunca perdeu nada. Ganhou o júri, arquivou o inquérito e... Já perdeu algum caso, Fernando? Só pra amansar os corneteiros? Não, para ser sincero, a gente, como criminalista, mais reduz dano do que conquista vitória plena, né? Então tem umas derrotas doloridas, né? Recentemente, semana passada, tivemos o caso de um cliente condenado numa questão de crime sexual há 26 anos. Assim, você vê uma pessoa que mata alguém, ser condenado no mínimo de 6, chegando a 20, no mínimo de 12, chegando a 30, né, se for qualificado. E a pessoa que supostamente teria cometido um crime de abuso sexual, né, não seria nem a cópula pênis-vagina, seria os atos fora da... Ter 26 anos de pena, isso dói na gente, sabe? Isso pesa. Ainda mais uma situação que a gente acredita na inocência. Não é aquela pessoa que se reconhece a culpa e ela se coloca inocente, traz provas disso. A gente tem teses bacanas para trabalhar, isso acaba sendo ignorado e leva
não só uma condenação, como uma pena dessa machuca, sabe? Então a gente tem sim derrotas por aí, não tem jeito. Na semana retrasada, fui citar um caso bem legal, que é acusado de tráfico de cogumelo. Tá? E esse cogumelo tem uma substância, a substância ela é proibida pela Anvisa, a substância. E nós viemos, essa pessoa foi presa na época, ficou 40 dias, e nós viemos sustentando que a conduta seria atípica. E fizemos isso na resposta à acusação. Aliás, defesa prévia na lei de drogas, né? E aí, por conta dessa tese, o juiz soltou com cautelares. E aí, ao longo do processo, as cautelares foram sendo afrouxadas até o momento de zerá-las, mas no mérito houve uma condenação parcial. Tinha uma pena inicial de 8 anos somados os crimes, ficou um crime só, com a pena em regime aberto. E aí nós fomos batalhar essa tese no tribunal aqui de Brasília, o TJDFT. E, lamentavelmente, o entendimento da sentença quanto a isso permaneceu. Então, é outro caso que eu gostei de trabalhar, assim, com peculiaridade, mas que tivemos uma vitória parcial em primeiro grau e uma derrota, né, confirmando a sentença em segundo grau, e a gente já está preparando o recurso especial, porque desistir, a gente não desiste, né? Jamais. Faz parte. O último soldado na guerra, a gente está lá atirando, né? Sim. É isso, cara. Isso aí é um negócio legal. Fernando, vamos lá, cara. Algumas pautas aqui pra gente conversar que eu acho que podem ser marcantes aí pra agregar pra galera. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, né, João? É que apesar de ser um cara do campo de batalha, você é um cara que tem formação acadêmica, né? Pô, fez mestrado aqui em Brasília, fez doutorado na USP. E eu queria te ouvir sobre isso aí, cara. Essa é uma questão que muitos colegas têm dúvida, né? Pô, vale a pena seguir na linha acadêmica? Pô, como é que eu concilio isso com a advocacia? Você ainda fez fora, né? Inclusive, quarta-feira nós vamos entrevistar aqui o Vinícius Vasconcelos, que a gente já entrevistou antes, para falar só sobre carreira acadêmica. A gente vai fazer um podcast só disso, sabe? Ele que é, enfim, agora professor da USP, né? E eu queria te ouvir, cara, como é que você fez para viajar? Ia quantas vezes por semana? Como é que foi o processo seletivo? Como é que foi essa conciliação? Carreira acadêmica. O que você pode dizer sobre isso? Em primeiro lugar, deixa eu mandar um abraço pro Vini, meu amigo. Admiro ele demais. Me ajudou um pouco, assim, a entender algumas coisas do doutorado. Quando eu fui, ele já tinha terminado, então ele me ajudou nesse aspecto. Vamos voltar lá atrás, pra gente chegar nesse ponto. Eu sempre fui mais da linha estudioso. Não necessariamente um nerd até determinado ponto da minha vida. Depois eu me transformei naquele nerd de estar ali primeira fileira, prestando atenção, estudando. Tive minhas bobagens, reprovei eu fazia um curso de inglês na época, reprovei um semestre, né? Passei uma dificuldade ali na 6ª série com ciências, que começou o estudo. Então, assim, eu tive minhas dificuldades, meus problemas, mas eu sempre fui um aluno estudioso. Não quer dizer que eu tirava 9 e 10 em tudo. Eu sempre gostei de estudar. João era do fundão, hein? Era do fundão. Você era do fundão, João? Eu saí do regime fechado fundão, fui progredindo. Lá na frente. Eu tenho isso na minha carreira. Progrediu. E a minha avó, mãe do meu pai, foi professora há 55 anos, 2 concursos públicos, né? E meu pai, quando chegou em Brasília, também foi exercer aí o magistério. E isso sempre... Então, eu gostei de estudar, vi a minha avó falar histórias, meu pai histórias, eu fiz direito, convivi com meu pai na mesma faculdade, não fui aluno dele. Isso foi me encantando e quando eu formei, eu senti que eu queria continuar. Aí fiz uma pós-graduação. Meu pai disse, ó, eu pago a pós-graduação, o resto você se vira. Eu fiz a pós-graduação, terminou, eu queria fazer o mestrado, não tinha dinheiro para pagar, não queria pedir para meu pai. Fiz uma segunda pós-graduação curtinha, baratinha. E aí, quando terminei a segunda pós-graduação, eu comecei como aluno especial no mestrado aqui em Brasília, no CEUB. Eu já era professor do NPJ e eu sabia que ali, com 2 anos de NPJ, eu teria bolsa como funcionário. Então, eu comecei antes, né, fui fazendo, fui pagando, assim, fazia uma matéria para poder dar conta de pagar e tudo mais. E também para conhecer o ritmo, né, o grau de complexidade, tudo isso. E aí, chegou a hora que eu conseguia ter a bolsa de 100%, entrei, consegui, aliás, 50%. Conseguia, eu bancava os outros 50%, então eu fazia 3 matérias, pagava 1,5 matéria, né? Fazia 4 matérias, pagava 2. Aí fiz isso, não deu tempo de eu chegar no final do curso, o NPJ do CIUB tinha naquela época uma prática de você ficar 3, 4 anos e renovar o quadro, essa política mudou. E aí, então, assim, no meu último semestre, quando eu ia para a qualificação, que era 1/3 do custo do curso inteiro, o CIUB chegou e falou, deu seu tempo, você precisa ir embora. E eu falei, então tá bom, mas eu preciso pagar. Como é que eu vou fazer, né?
E aí acabou que, naquela época, o mestrado e o doutorado de Silvio acabou fazendo um convênio com, agora eu não lembro se CNPq ou a CAPES, mas fez um convênio, então tinham bolsas de estudo. E aí eu fui lá e fiz o pedido e consegui me habilitar. Legal. Eu tinha uma contrapartida, que era ser monitor de algum professor. E aí eu procurei um professor que tinha sido meu professor lá atrás, numa pós-graduação que eu fiz, e ele estava chegando no programa, então ele não conhecia nada da faculdade, nada do... E aí a gente trocou. Eu fui monitor dele numa matéria que não tem nada a ver com a minha, mas eu também ajudava ele com uma coisa que ele estava conhecendo. Então, nisso a gente ficou ali quase um ano nesse ganha-ganha. E aí eu defendi a dissertação, consegui em 24 de novembro de 2014. 2 anos, 8 meses e 11 dias. A gente nunca esquece. Porque Caramba. sofre. Aí fiz isso. Só aí... parece cálculo de pena aí. Cálculo de pena. Pois é, cara, foi na vírgula. Eu sei exatamente do dia que eu entrei e o dia que eu saí, o número de dias. E aí isso foi, então, novembro de 2014. Aí, em 2015, eu fui dar uma descansada, porque, afinal de contas, a advocacia sofre um pouco quando você escolhe esse caminho, você deixa um pouco de lado. Mas aí eu também mergulhei na sala de aula mais intenso. Aí foi um semestre, primeiro de 2015, que eu dei aula todos os dias à noite, em 2 faculdades diferentes. Então, eu dava aula, trabalhava de manhã e de tarde no escritório, de noite eu dava aula em 2 faculdades diferentes durante a semana. Aí, no final do semestre, eu falei, não, todos os dias está demais, vamos cortar. Aí, terminei de descansar o segundo semestre de 2015. No segundo semestre de 2016, eu comecei a história do doutorado. E foi por acidente na USP. Eu tinha feito uma leitura e meu projeto era PUC Rio Grande do Sul, porque eu queria fazer algo em processo penal. Em Brasília não tem. A linha da UNB, lá no mestrado eu tinha tentado entrar no UNB, fui sabotado e aí prometi para mim mesmo que eu nunca pisaria o pé na universidade pública para estudar. E um belo dia, no primeiro semestre de 2016, conversando com um amigo lá do CEUB, coordenador do curso de Direito na época, ele tinha feito na USP graduação, mestrado, doutorado, ele falou, Fernando, vem cá, deixa eu te contar como é que funciona a USP. Aí foi me botando, né? Isso era uma sexta-feira, 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, 10h30 da manhã. E aí eu falei, tá bom, eu vou pensar no assunto e semana que vem a gente conversa. Cheguei no escritório às 11 horas, resolvi deixa eu dar uma pesquisada aqui nesse negócio. Aberto o processo seletivo para aluno especial, que aluno especial é aquele que faz matéria sem estar aprovado no curso. Você tem um limite da carga horária para você fazer. Depois você só avança se você passar no processo seletivo. Eu fiz isso no mestrado e fiz no doutorado. Processo seletivo aberto, limite para inscrição, aquele dia, 4 horas da tarde, eu em Brasília. Falei, isso aqui não é de graça. Essa conversa hoje de manhã, essa pescada, isso aqui não é de graça, esse negócio é para mim. E eu já tinha toda a documentação do edital separada e digitalizada. Eu já estava com isso pronto na minha vida. E aí, eu descobri depois que era para eu entrar mesmo, eu passei a mão no telefone, liguei e me atenderam na secretaria. Eu fiquei 5 anos no doutorado, de especial a regular. Eu não fui atendido no telefone uma única vez. Quando eu tentei entrar, eu fui atendido. Então, assim, era um negócio para mim. E aí, o pessoal falou, olha, eu estou em Brasília, eu tenho toda a documentação, alguém pode entregar para mim? Pode. Desde que entregue tudo certo, tá bom. Achei um despachante, paguei na época míseros R$70 para ele entregar para mim com cópia colorida no meio. Isso era 1 da tarde, 2h30 ele me mandou a foto. Tá printada aqui. Liguei, confirmaram a entrega. Eu falei, tá bom. Dá 10 dias, eu tô ali numa lanchonete, pegando meu lanche, disparou o alarme do celular. Resultado, vamos olhar, vamos. Passei. Caramba. Qual que era a matéria? Em processo penal. Ah, legal. Era uma matéria de ação penal. Sistema comparado. Ação penal no Brasil e ação penal em outros países. E aí eu fui, né? Então, assim, isso era 12 de julho de 2016. E a aula começava dia 10 de agosto, um dia antes do feriado nosso, no dia do advogado. E aí eu caí de paraquedas, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, zero informação. Peguei o avião e fui. Cheguei lá com antecedência, de manhã, não sei o que, jurei que a aula era às 7 horas da noite. Pum, pá, pá. Chego lá às 6 horas, a sala vazia. A aula tinha começado às 5, cara. Putz. Tinha começado às 5. E como era a primeira aula, o professor chegou, apresentou a matéria, distribuíram os trabalhos e tchau. Aí minha sorte, eu ia dormir na cidade, outro dia era o dia do advogado. Cheguei no hotel, mandei um e-mail pro professor organizador, ele me respondeu, eu falei, não, tá tudo bem, tá, agora só sobrou esse tema aqui, a data é tal. Encontrei com ele no outro dia na faculdade, ele, é isso, fique satisfeito, né? Tá bom, professor, obrigado. E aí peguei para mim essa bucha de canhão. E nessa história eu ia fazer um determinado
determinado seminário, que já estava desse jeito. A professora Ada Pellegrini foi chamada para fazer aquela que a gente não sabia seria a última palestra dela na USP, porque isso foi em setembro de 16, ela morreu em junho ou julho de 17. Acho que julho de 17. Morreu 7, 8 meses depois, né? 10 meses depois. E aí o professor que organizava a matéria falou assim, ó, vou tirar seu seminário daqui, porque eu preciso dar a aula toda para a professora Ada. Fica à vontade para escolher qualquer seminário que você vai fazer em dupla. Daqui para frente. Tá bom. Eu não sabia de nada, aquele negócio, tinha ouvido sobre um professor aqui e acolá. Escolhi um seminário com aquele que era tido como o professor mais carrasco, mais exigente, mais durão, né? A turma tinha 9 alunos. Era tão complicado que só tinham 9 alunos, entre alunos normais e alunos que eram especiais, né? Fazer matéria especial. E aí o pessoal, você tá doido, velho? Escolhe com fulano, escolhe com... Qual é o problema? Eu conheço o tema, dou isso aula na graduação, combinei com a colega, olha, você vai para a área, pro comparado, eu vou pegar o meu material da graduação, vou dar uma bombada nele, a gente junta as duas coisas. Tudo bem, vamos para a apresentação. Aí eu começo a falar, seguro do que eu estou fazendo, viro o professor, o senhor tem certeza desse ponto aqui? Ah, rapaz, mas eu tremi igual vara verde, né? Ele falou assim, você não perdeu, não, tremi igual vara verde. Eu olhei para a cara dele e falei, professor, tem alguma coisa que eu não sei que o senhor sabe, mas tudo que eu li é o que eu estou dizendo. Não, você está certo no que você está dizendo, que você leu mesmo, mas tem esse problema aqui, ó. Mas, entendeu? A gente volta nesse assunto no final da aula, pode continuar. Ali, o cara me ganhou, me conquistou, porque eu achei uma baita admiração da parte dele de me trazer algo que eu ignorava completamente, numa educação que era completamente contrária àquilo que eu ouvia, e, ao mesmo tempo, ele mostrou uma sagacidade de raciocínio. E aí terminei esse semestre. No ano de 2017, eu só estudei para o processo seletivo, eu não fiz matéria. Eu comecei a estudar o italiano em novembro de 16, a prova era em março, normalmente, aí fiz o programa para estudar até março, a prova não acontecia, eu fui continuando, a prova foi realizada só em junho. Então, eu estudei italiano 7 meses para a prova. E aí, eu passei na prova de línguas, o meu processo seletivo foi o primeiro que eles dispensaram o canetão para quem já tinha mestrado validado no Brasil. Até então, eles exigiam que você fizesse. A segunda língua, eu já tinha o inglês por conta do mestrado, então eu fiz o processo seletivo do italiano, passei. Aí eu fui apresentar o projeto. Apresentei o projeto e ele não ia fazer uma entrevista. Estava dito lá que não ia entrevistar. E eu, ao mesmo tempo, fui fazer a PUC Rio Grande do Sul, que estava no meu radar. Tô segunda-feira, dia 13 de novembro, eu acho, 2017, por ali, 13 de novembro, sentado na cadeira 1h da tarde para fazer a prova de canetão na PUC Rio Grande do Sul às 2h, para na sequência da prova de canetão fazer entrevista com eles, porque eles deram isso para quem era de fora. Quem for de fora e quiser, fica aí que a gente vai já emendar a entrevista de vocês. Abro o e-mail, convocação do professor que eu escolhi para fazer a entrevista São Paulo, sexta-feira. Quem é o professor? Pode falar? Eu sou Maurício Zanotti de Moraes. Admiro demais, sou super fã, é um professor que mudou minha vida acadêmica. Inspiração, para mim, indiscutível. Referência completa. Titularizou-se na USP há 2 ou 3 anos, aproximadamente. E aí, eu fiz a PUC Rio Grande do Sul, saí de lá, fiz a entrevista, pedi bolsa lá, né, André? E aí eles me disseram, pô, você trabalha e tal, advogado, dá aula, por que você quer bolsa? Eu falei, bom, das duas, uma. Ou eu pago a mensalidade, ou eu pago a passagem de avião e hotel. Eu não consigo pagar as duas coisas, porque na época era R$7 mil. Isso era 2016, 17. Sim. R$7 mil, mais o custo de vida normal, você fazer um doutorado, vamos, né? Pé no chão. Aí voltei, fui para São Paulo na sexta-feira, fiz a entrevista com ele me fez algumas perguntas, fui embora. Viajei, eu tinha uma viagem de comemorar o primeiro ano de casado com a minha esposa, a gente estava indo para a Austrália, ia ficar fora 30 dias. Por isso que eu fiz a entrevista na PUC naquele dia, porque a data que eles marcaram eu estaria fora do país. E aí tô lá e, assim, o resultado da USP ia sair dia 4 de dezembro, 5 de dezembro, o resultado oficial no edital. Dia 30 de novembro, 1º de dezembro, sei lá, e eu abro meu e-mail lá na casa de um amigo brasileiro, a gente tava lá fazendo farra e tal, aquela coisa toda, eu abro o e-mail do professor Maurício Zanotti de Moraes, com cópia para os outros candidatos, papapá, bem-vindos, não entendo isso como um parabéns, mas vocês já têm o primeiro compromisso. Aí eu li aquilo, li de novo, li mais uma vez, saí. Liguei pro meu amigo que a gente tinha feito matéria junto, processo, nós éramos não concorrentes, porque ele era mestrado e eu doutorado, mas nós fomos candidatos da mesma turma, né?
E eu, cara, você recebeu e-mail? Não, abre esse negócio aí, não posso falar, né, que eu queria. Abre esse negócio aí e me diz se eu tô vendo errado. Ele abriu e falou, não, velho, a gente passou. Caralho. Aí eu xinguei, tava em outro país, na casa do amigo, bicho, depois você paga a multa aí, me mandou o preço. Aí eu voltei de lá, Muito aprovado. legal, cara. Ponto. Aí chega o grande desafio, né, André? Como que eu vou fazer esse negócio? Morando em Brasília, o curso é em São Paulo, eu já tinha 2 matérias em tese, eu precisava fazer mais 3, que são 5 lá no mínimo, qualificação e defesa. Como é que eu vou fazer esse negócio? Bom, vou encarar 2 no primeiro semestre, e aí... Quantas vezes por semana em São Paulo? Aí depende da matéria que você escolhe. Eu tentei encaixar, o professor Maurício Zanotti, ele tem um sistema que ele exige que os orientandos dele também, não sei se isso continua hoje, né? Também participem das aulas de graduação dele. Assistam, ajudem a montar material, ajudem a elaborar prova, tudo. Ele vai para a cadeia toda, ele é uma didática que ele tem. Então, eu precisava estar em São Paulo segunda-feira, que era a matéria dele. E então, eu falei, vou ver se eu pego as outras 2 matérias na segunda. Não consegui. Consegui pegar uma com o ministro Lewandowski e a outra na sexta-feira com o Gustavo Badaró. Então, eu saía de casa segunda-feira, acordava 4h30 da manhã, pegava o voo 6 horas, Brasília-Congonhas, chegava lá por volta de 7h30, 7h20, mais ou menos. Aí pegava o Uber, junto com a minha amiga, Daniele, pegava o Uber, ela vinha de Curitiba, a gente se encontrava, que os voos chegavam com minutos de diferença, a gente se encontrava, entrava no Uber e ia junto para a faculdade. Às vezes levava 20 minutos, já levamos 1h30. São Paulo, aquele trânsito, né, aquela incógnita. Assistia a aula do Zanotti, chegávamos ali 8, às vezes 8h30, cheguei na faculdade 9 horas da manhã, assistia pelo menos a aula do segundo horário, um pedaço do primeiro horário, daí emendava na aula do professor Ricardo Lewandowski. E aí essa aula ia até mais ou menos ali 1h30, sem almoçar, né? Tinha que botar entre sair da aula da graduação do Zanotti, entrar na do Lewandowski, na pós-graduação, tinha que pegar um lanchezinho, botar na barriga e ficar. Chegava no aeroporto por volta de 2 horas, almoçava, comida de aeroporto, e aí pegava o avião 3h30, 3h20 da tarde. Voltava para Brasília na segunda mesmo. Na segunda-feira. Chegava aqui por volta de 5 horas da tarde, saía do aeroporto, corria para Itaguatinga para dar aula no CEUB à noite. Eu dava aula na Asa Norte, como eu fui para esse procedimento, chocava com a minha aula em Brasília. Aí fui para coordenação, conversei com a coordenação, a coordenadora me ajudou, me mandou para Itaguatinga. Só que minha penitência era, eu chegava às 5 horas e aí eu ia pegar aquele trânsito leve, né? Acordei 4h30 da manhã, cheguei 5 horas da tarde em Brasília, ia pegar o trânsito para Itaguatinga para dar 2 aulas. Chegava em casa às 11h30 da noite. Morto, acabado, estragado. Destruído, cara. Aí eu ia pro escritório, deixava o povo louco, né, meu sócio e a equipe da época, que eu era TQQ no escritório. Porque eu chegava na terça, eu tinha que fazer de terça a quinta tudo que segunda e sexta eu não conseguia. Então, eu alucinava mais do que eu já sou alucinado. Sexta-feira, acordava 4h30 da manhã, repetia a conversa todinha. Cara, só que pesado. Aí, nos primeiros mês e meio, 2 meses, eu ainda chegava na sexta-feira e ia pro escritório. Passava no escritório, fazia alguma coisa e chegava em casa às 7 horas da noite. Depois eu não aguentei mais. Aí eu já chegava de São Paulo, às vezes eu até conseguia antecipar o voo, não voava 3h20, eu voava mais cedo. Aí eu ia para casa porque o corpo já não aguentava. Cara, um negócio, Fernando, que eu acho que é legal, João, a gente tirar disso aqui, aquele negócio, né, cara? Trabalho duro não garante sucesso, resultado. Mas todo mundo que tem algum resultado, trabalho duro, né? Sim. Então é um negócio que é legal olhar assim, porque às vezes vê, pô, o Fernando tá lá, um caso legal, pô, viajando, isso, aquilo, pô, nosso presidente ali, pô, tem um preço ali, né, cara, pra pagar. É um negócio que, pô, é doído, né? Pô, Sabe outro preço, André? Essa... Tinha que comprar passagem, né? E a estratégia que essa coordenadora que me ajudou me deu, que ela era de São Paulo, foi, Fernando, compra a tua passagem de ida do primeiro dia, a tua volta é a última aula do semestre. A tua passagem de ida do segundo dia, e eu tinha que ir cruzando, cara. Eu tinha que sentar e fazer. Nessa brincadeira eu economizei 30% de passagem. Sério? E na época a passagem você pagava ali até uns R$400, né, ida e de volta, assim. Às vezes você pagava R$400 num trecho só. Eu cheguei a pagar 1.200 em trecho uma vez, mas não era a regra. E aí eu fui fazendo esse jogo, então assim, eu reduzi em 30% o custo da passagem, mas eu passava uma manhã, às vezes um pedaço da tarde, para poder montar as passagens. Eu sentava,
Passar a ida do dia 3 de março, é a volta dela lá 30 de junho. A ida do dia 10 de março, a volta dela era... Tinha que ficar fazendo isso, aí até que no meio elas se encontravam, né? Eu tenho essas tabelas guardadas. Que loucura. Porque o código, o localizador da ida não era o da volta do mesmo dia. Sim, sim. O da volta do mesmo dia era o da... Então era uma confusão. Tinha que ter tudo muito bem guardado, sistematizado. E foi muito legal essa experiência. Mais uma E assim o... Investimento, né, cara? Investimento. E assim o Todas as Fernando frentes aí. vende curso de passagens aí, ó, para mestrando e doutor. Brincadeira. Milhas pra quê? Cara, muito legal a história. Pô, esse tema ficou excelente, cara. Bem trabalhado aí. Eu queria trabalhar a questão da Abracrim, cara. Você foi presidente da Abracrim DF. Se puder falar um pouco aí da associação, do trabalho que você fez, como é que foi? Só um parênteses, acrescentando, João, acho que até vida institucional, né? E a importância disso para a advocacia. Só uma pergunta, João, só para fechar o outro tema. Nesse período do doutorado, você ganhou mais dinheiro ou menos dinheiro na advocacia? Ou não mudou nada? Não, assim, eu sempre tive o desenvolvimento do escritório, assim. Eu posso dizer que a coisa, eu não digo que foi tanto mais, cresceu, mas não cresceu no mesmo ritmo que vinha crescendo. Fantástico. Porque com essa retirada, né, essa ausência de doação por um período, porque não era só segunda e sexta, André, João. Eu precisava estudar no final de semana, eu não podia, de repente, ir para evento do pessoal durante a noite, porque eu precisava estudar, porque às vezes eu precisava fazer aquilo que eu não dei conta de fazer segunda e sexta. Então, isso te tira um pouco também da vida social profissional. Então, há dores, né? Final de semana, às vezes, com a família. Então, tem um custo maior aí que... Legal. Aí, sabe o iceberg? Tá lá embaixo da ponta, né? Sim. Tá naquela área que você não enxerga, né? Abracrim, João? Abracrim, pois é, cara. Vamos lá. Como é que foi essa sua passagem na Abracrim? Se puder falar um pouco da instituição também, o trabalho que você fez. Um papel institucional, assim, eu comecei na OAB em 2010, tá? Estou lá até hoje, né? Com o mesmo grupo, tudo inicialmente liderado pelo Kiko, posteriormente pelo Délio, agora pelo Paulo Maurício. E em 2017, quando eu fiz essa viagem para a Austrália, que eu recebi a notícia do doutorado lá, era uma viagem que eu tinha feito para explorar a Austrália, imaginando que eu pudesse me mudar para lá, porque eu estava completamente revoltado com o exercício da advocacia no Brasil. Eu estava num momento um ponto de inflexão da minha vida. E aí voltei decidido que eu não mudaria para a Austrália, porque com todos os problemas aqui, eu estou no meu país, com a minha família, eu ia ter que largar, desconsiderar tudo, e eu tinha acabado de passar no doutorado, né? Então eu ia embora para quê? E aí, isso era fevereiro de 17, aí eu conheci a Abracrim por alguma coisa, não sei se no Facebook. Eu conheci a Abracrim, fui pro site, olhei, gostei, e eles estavam com um evento dele aberto, que é o EBAC, Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal. E é em junho, seria em junho, em João Pessoa. E então eu fui, me associei, entrei no grupo, eu era o quarto do grupo na época, que tinha acabado de surgir a Abracrim DF. E depois eu descobri que a Abracrim, ela tinha voltado a funcionar 1 ano e meio, 2 anos antes, que ela foi fundada em 93, e ela andou ali até mais ou menos 2005, eu não sei direito, e depois deu uma arrefecida. Em 2015 foi reavivada, assim, a energia, deram um gás nela. Então eles tinham feito um primeiro encontro no ano anterior em Curitiba e estavam fazendo o segundo encontro da retomada, seria João Pessoa. E aí eu fui, sem conhecer ninguém, estava no grupo, mas não conhecia ninguém do grupo. O Saliba era o presidente, Michel Saliba, meu saudoso, não é saudoso não, meu querido presidente Michel Saliba. E aí eu fui para lá, comecei a conhecer as pessoas, e o Técio Lins e Silva fez um discurso inflamado, assim, no final, sabe? Fechando, eu olhei pra minha cara, assim, você é um imbecil, um idiota, um panaca, né, cara? Você aqui com, 2017, sei lá, eu tava na casa dos 32 anos, eu acho, menos, 31, 32. Tu tá reclamando do quê, velho? Olha pra esse cara aí, cabelo branco, passou pela ditadura, enfrentou gente, com tesão, com vontade, com energia, e você... E ali foi uma virada na minha vida, e foi quando eu mergulhei na Abracrim. Que legal. E aí eu voltei, procurei o grupo, aí o Michel Saliba, acabei indo para a Secretaria-Geral da Abracrim DF e organizei o primeiro encontro regional nosso, que é o EAC, né? Encontro de Advocacia Criminal do Distrito Federal. Fiz parte da organização do primeiro, foi desenvolvendo, e aí, isso era 2017,
Em 2019, 2 anos depois, eu tomei posse como presidente da Abracrim, sucedendo Michel Saliba. Nós fomos a primeira regional da Abracrim que fez eleição, porque juridicamente não existe a pessoa jurídica da regional da Abracrim. É uma delegação do presidente, não tem pessoa jurídica própria, né? E aí a gente fez uma eleição que o presidente, já sabendo, só homologou. E ficamos 3 anos. E aí eu participei do EAC nosso de 2017, organizei o de 18, e o 19 era a minha posse, né? Então, organizei 19, o de 20, apesar da pandemia, a gente fez, o de 20, fez virtual, 21 a gente fez também já presencial, porque já tinha ali quase 2 anos de pandemia, e em 22 eu fui até o EBAC, que a gente trouxe para Brasília. Foi o último grande ato da gestão que eu tive ao lado da Jéssica Oliveira, da Raíssa Martins, que continua na atual gestão, do Pedro França, que continua lá, e de tantas outras pessoas queridas, a Isabela Jamar, que ajudaram a gente a tocar, né? O Sérgio Martins, secretário de Relações Internacionais também, ajudou a gente a tocar, e o nosso último ato na gestão foi trazer o EBAC para Brasília. Então, nós fizemos o EBAC em 2022, em junho. Que foi muito legal, né, cara? Outubro de 22 eu deixei, novembro de 22 eu passei para o atual presidente. Muito legal, cara. Legal, né, João? E só para colocar, né, a Abracrim, ela é uma instituição que visa unir a carreira dos advogados, né, os advogados criminalistas, para estudar, para respeito de prerrogativa, para melhoria das condições do exercício e, literalmente, aquela ideia de pertencimento, né? Para a gente saber que tem colegas do lado, a gente tem com quem contar, com quem batalhar e se posicionar institucionalmente ao lado da OAB, tanto a seccional como a federal, na defesa dos interesses da advocacia criminal especificamente, né? Cara, isso é importantíssimo, né, João? Fernando, a gente vive isso muito ali no Mind Jus, cara, justamente porque o espírito é o mesmo, um espírito colaborativo, de união, de defesa das prerrogativas. E, cara, ali também, lá nós temos testemunhos de pessoas desanimadas, às vezes o parceiro deu uma bola nas costas, um sócio que tomou uma postura, a pessoa, mas a advocacia, às vezes tomou um atraso numa delegacia, sabe? Perdeu um caso, assim, importante, a pessoa dá aquela desanimada e ela vê ali que ela tem um grupo, que, tem um monte de gente batalhando, que o negócio é difícil mesmo, mas não pode arregar. Exato. E, cara, isso dá um espírito, né, cara? Um impulso. Cara, a gente tem muitos casos, assim, a pessoa tá fazendo parte de um grupo que puxa ela pra frente, né, cara? Por isso essa importância da unidade. Cara, é uma coisa que a gente pega bastante e até um negócio que é legal. Lá no Mind Jus, quando chega um advogado, assim, que não tem um espírito muito colaborativo, entra em contato com a gente, quero participar, não, trocar ideia com um colega, eu não gosto desse negócio, não sei o quê, meu negócio é mais sozinho. Fulano, eu acho que esse ambiente aqui não é pra você, não. Eu acho que, sabe, você vai passar mal aqui, porque o espírito aqui é de união. E é uma coisa que a gente tem que fomentar mesmo, né, cara? Porque, você vê, o judiciário é unido, o Ministério Público é unido, o sistema de justiça como um todo é unido. E às vezes, o advogado, falta um pouco o espírito do motoboy no advogado, né? Então, é muito legal, cara, o que a Abracrim faz, o que a gente faz, isso aí é fundamental para levar a nossa instituição para frente. Exato. E agora, estando eu entreguei a regional em novembro de 22 e fui para a diretoria nacional, né, cargo de tesoureiro, cuidar de dinheiro de advogado criminalista. Olha, tá repreendido. Repreendido em nome de Jesus. Né? Tá e aí doido. Você começa a conhecer a realidade do Brasil, né? E aí você vê coisas inacreditáveis e aí confirma que Brasília é um paraíso, né? E aí você percebe que, poxa, essa união da classe criminalista, nós somos em torno de 5 mil associados, tá? Essa união é muito importante, principalmente para aquela galera que está começando. Todos nós começamos um dia, né? Aquela galera que não tem um suporte, que às vezes não teve a oportunidade de aprendizado que a gente teve, que às vezes até teve, mas não aproveitou. Você vê como há uma carência muito significativa. A gente poder dar essa assistência, poder ajudar, dar ideias, sabe? E dar suporte. A Abracrim já me deu suporte como advogado em situação minha aqui, né? Independente da minha participação na instituição, eles vieram dando suporte junto com a AB. E agora a gente fazia a mesma coisa na Comissão de Ciências Criminais, né? Presidindo lá, trazendo estudos para ajudar a galera a desenvolver melhor a sua advocacia. Eu sempre tive, João, a ideia, desde a Abracrim, de diálogo interinstitucional, né? A gente tem um problema na advocacia criminal, falando da gente, a gente reclama do juiz, a gente reclama do promotor, a gente reclama do delegado, mas a gente não senta com eles para dizer, eu acho que isso que vocês fazem está errado.
E eu acho que tá errado por isso. E a gente não escuta o lado de lá, a gente não dá o contraditório pros caras. A gente reclama do sistema inquisitório, mas a gente é inquisitório com eles, assim, numa brincadeira, né? Trocando palavras. A gente precisa adotar o sistema acusatório nessa história. Então, eu sempre fiz em todos os eventos, traz o Ministério Público, traz delegacia de polícia civil, federal, traz o judiciário para dentro do evento, vamos ouvir, para os caras escutarem a gente escutar os caras, e ninguém tá batendo em ninguém. A gente tá vindo aqui para dialogar. E você oxigenar aqui e levar para dentro, porque isso pode ajudar a melhorar. E eu lembro, cada vez que eu ligava para convidar promotor de justiça, procurador da República, juiz, desembargador, ministro, pessoal, um advogado criminalista me ligando para falar de evento, advogado criminal, eu vou apanhar. Quando eu explicava, ele, porra, que legal, bacana. Então é o seguinte, eu vou. E realmente, todo um respeito, chegava lá, todo um negócio e tal, não tinha... porque uma coisa é o OAB chamar, né? Porque aí na OAB ele vai, o ministro, o juiz, ele vai seguro porque ele sabe que lá ninguém vai deixar fazer uma loucura com ele. Sim. Mas na associação de advogado criminalista há essa desconfiança natural, aquele estranhamento, né? E esse diálogo institucional ajuda a gente a diminuir essa beligerância, essa situação, sabe? Eu acho que é importante esse diálogo. Demais, e o que vocês fazem no Mind de Jus ajuda muito. Então, de parabéns. É uma coisa que eu vejo, assim, porque na advocacia a gente lida com situações extremamente delicadas. Então é normal a gente ficar até furioso em algumas situações, né? Sim, sim. Mas assim, o fato de eu especificamente ter trabalhado no MPF e no TJDFT, quando eu vim para a advocacia, eu tinha um pouco da visão assim, opa, tem pontos que o advogado erra. Sim. Acaba se excedendo, faz parte. Assim como tem pontos que o MP erra também, o juiz também, o desembargador. Somos humanos, né? Não, totalmente. Então, assim, e tem que pensar que são cabeças diferentes, são formas de pensar diferentes, completamente diferentes, assim. Porque o MP e o juiz, eles têm um raciocínio ali de servidor público, questão de estabilidade. A advocacia, a gente tem outra mente, tem um completamente diferente. A gente tem um tempo diferente da advocacia também, sim, né? Do trabalho é diferente. Mas isso é muito legal, porque isso dá para ter essa troca de experiências e, realmente, assim, a abertura ao diálogo, eu vejo assim, que um dos pontos que pesa hoje em dia em relação a atendimento é um pouco dessa falta de diálogo, assim, a advocacia querendo bater demais, com certa razão, porque não tem atendimento, porque não é atendido, prerrogativas violadas, mas também tem outro lado lá. Não, como que a gente pode fazer para melhorar essa prática? Um despacho de meia hora não faz sentido, né? Ficar indo lá todo dia... Depende do caso. Às vezes a gente tem que fazer isso, mas não é todo caso que tem que ir lá todo dia, ficar perturbando. Tem um patrimônio para liberar, é diferente. Né? Então isso é muito legal mesmo, esse diálogo assim, é muito importante a gente poder entender como atuar de forma eficaz e assim, todo mundo ganha, né? A sociedade ganha como um todo. Até porque é o seguinte, nós advogados não conseguimos ter o volume de processo que juiz e promotor da área criminal atua. Enquanto a gente faz 1, 2 audiências no dia, eles fazem 10, 12. Então, o volume que a experiência deles é muito mais rica do que a nossa. Mas tudo bem, se ele ficou ali 2 anos e saiu, mas naqueles 2 anos ele tem muito mais experiência do que a gente, porque o nosso volume não é o deles. Então, eles enxergam coisas que a gente, faz muito menos caso, acaba não enxergando. E o que eles enxergam pode ser um vício pro positivo, pode ser um vício pro negativo. Então, você às vezes pega gente que está amarrado e fala, pô, como é que a pessoa não evoluiu? Cara, tomou tanta pancada lá atrás, viu tanta bobagem, sacanagem, que já tá gato escaldado, né? E aí não se entrega para uma realidade nova. Então a gente tem que entender essas perspectivas diversas e saber trabalhar de uma forma que... Uma vez teve um promotor que fez gracinha para cima, eu veio para ele e falei assim, doutor, se eu sair dessa sala, se o senhor sair dessa sala, ou se o juiz sair dessa sala, não tem audiência. Então, assim, se a gente for brigar entre a gente, não vai chegar a lugar nenhum. Então, na boa, se eu sair daqui, se eu quiser sair daqui agora pelo desrespeito que o senhor fez comigo, o senhor não vai conseguir continuar a audiência. Então, assim, nós somos, até brinquei na expressão, nós somos uma organização criminosa legalizada. Porque nós dependemos do outro, nós trabalhamos junto, com a mesma finalidade, nós precisamos produzir informação, nós precisamos trocar posições e convencer alguém ali que vai dizer quem está certo e quem está errado, ou que os dois estão errados e é uma terceira via. Nós trabalhamos junto. E nós, graças a Deus que existe alguém que faz bobagem, ou dizem que fez bobagem, para poder pagar nosso salário. O seu salário e o meu honorário, porque senão a gente ia morrer de fome. Aí deu uma quebrada na audiência. Não tem essa história. Nós somos interdependentes. Se não tiver o policial para prender na ponta, levar para a delegacia, não tiver delegado para investigar, não tiver o Ministério Público para investigar, para denunciar, um juiz para decidir, um advogado para pedir, ninguém trabalha. Então, para com essa ideia de competição e vai para uma ideia de coesão.
sai da coerção e vai para a coesão. Acho que é um caminho que pode ficar para a galera aí. Cara, eu acho legal isso aí. Durante um período, o nosso negócio ali, claro que a gente se posiciona, né? Nosso negócio é defesa, não tem outra coisa, mas durante um período eu acho que a gente buscou pouco esse diálogo institucional, João, e que a gente deveria buscar mais, cara. Até aqui, pô, a gente só entrevista advogado, né? Sim. A gente já entrevistou algum promotor, juiz? Ainda não, mas... Pô, a gente deveria entrevistar, né? Pô, o Sim. Fernando tá fazendo a cabeça nossa aqui, vamos falar isso aqui pra turma. Eu acho que é uma coisa legal, né, cara, de provocar esse diálogo aí, Fernando. Eu confesso que eu tinha uma opinião diferente, assim, não, que é defesa, sai pra lá. Mas, apesar de ter amigos aí, né, enfim, na nossa imersão lá em penal econômico, o Bernardo Guidali, que é um grande delegado, um cara extraordinário, nosso professor. Na imersão em operações e Max Processo, o Bernardo também é nosso professor. A gente tem, pô, enfim, vários amigos que são servidores aí fantásticos e tal, mas muitas vezes esse acanhamento. Mas acho que a gente deveria, João, trazer aqui, né, juiz, promotor, delegado, para aumentar esse diálogo institucional, desembargador, ministro, e às vezes, pô, escutar um pouco mais, né, e às vezes debater menos, né, nossa função. Não, porque quando a gente escuta, a gente consegue falar também, né, quando a gente ouve, a gente consegue ser escutado nessa troca aí, porque às vezes a advocacia só vai, tipo, batendo, claro. Volta aqui, existem pontos que a gente não pode ceder. Não pode ceder, exatamente. E tem que ser intransigente em pontos que a gente tem que ser intransigente. Mas muitas vezes o diálogo realmente é um caminho bem interessante. Isso vocês fizeram na Abraquim e foi muito legal mesmo. E quem fez isso muito bem foi o Rafael Martins nas prerrogativas na época da pandemia. A OAB teve muito ligada ao TJDFT e, assim, em determinadas posições a OAB não abriu e o TJ acabou cedendo. E muitas outras a OAB acabou cedendo, entendendo o lado do tribunal também. Então, isso ficou muito bacana, assim, esse encontro. O Rafael Martins... Não, e o Poli esteve aqui com a gente, ele falou também. Que teve a questão da audiência de custódia do 8 de janeiro. Exato. Que eles queriam tirar e, opa, peraí, isso aqui não dá pra transigir. Exatamente. Audiência de custódia não dá pra transigir aqui. Exatamente. Cara, e o Poli é um cara bom, né, cara? A gente entrevistou ele aqui sobre prerrogativas, especialmente. Não, sobre dialogar muito bem, assim. Cara, ele a gente entrevistou todos, tal, tem bom relacionamento com a turma, a gente até fez um debate entre os candidatos, tal. Sim, sim. Foi bem legal. E, pô, saiu, né? Eu particularmente não apoiei ninguém. Mas daí o Poli ganhou. Pô, eu fiquei feliz porque nas nossas entrevistas, assim, se você for olhar em termos de profundidade no sistema OAB, a gente via, cara, que o cara sabia. E ele não é criminalista, a gente trouxe ele aqui antes de OAB pra falar de prerrogativas. E, cara, porrada em cima, né? Foi uma aula de prerrogativas. Aí. Porrada. Velho, o cara sabia de tudo. Eu saí daqui, eu falei, João, eu tava com medo, cara. Eu achei que não ia dar, assim... O cara não é da área criminal, né? Pô, entrando umas questões, assim, pô, delegacia, pum... Isso, pum, presídio, pá. Falei, porra, esse cara vai no presídio, né? O Poli é o quê? Tributarista? O Poli é tributarista. Pô, presídio, pam, não sei o quê. Cara, desagravo, tá. Fiquei chocado, velho. Fiquei feliz, assim, falei, pô... Ele é um cara fantástico, ele veste a camisa, ele tem uma alma, pessoa humanamente também maravilhosa. O único problema do Poli, meu presidente, é que ele é vascaíno. Essa aí tá tudo certo. Muito bom. Agora um negócio, João, que o Fernando falou aqui, que eu acho que é legal, sobre volume processual. Pegando esse gancho aí, de fato, o volume processual de juiz, promotor, enfim, o acervo é grande, e do nosso lado fica a dificuldade de tirar o nosso processo da vala comum. E eu queria discutir sobre, especialmente nas cortes superiores, né? Semana a semana, lá no Mind Justice, isso é um mérito do João, foi uma coisa que ele trouxe pra gente. Nós fazemos, Fernando, um monitoramento ao vivo das sessões do STJ. Então fica uma advogada na 5ª turma, uma advogada na 6ª turma, e o julgado vai saindo, os membros vão voltando, a gente vai fazendo um acompanhamento em tempo real para os nossos membros. É um negócio que e no final a gente manda uma estatística. É um negócio que é de outro planeta, assim, coisa de gente doido. Eu nunca vi ninguém que faça nada parecido. Por quê, cara? Tem muita advogada, a gente via isso. Pô, eu assisto... A Flávia Gucci, por exemplo, ela tava dando um curso de recurso especial lá no Mindjust, e ela falou, eu assisto todas as sessões. Daí ela assiste no dia da sessão a sessão, e no outro dia a outra sessão. A gente conversando, tal. Hoje eu falei com um advogado, grande advogado, lá de Piracicaba, o Godoy, e ele, pô, eu assisto todos. Não dá pra assistir durante o dia, então na terça-feira à noite eu assisto uma, assisto a outra. Ou então vou trabalhar, fico trabalhando e assistindo. Pô, vamos otimizar isso. Daí, cara, vai saindo junto, assim, sabe? O que é favorável à defesa, o que não é. No final, o relatório é muito legal. Fato é, a gente vê ali essa dinâmica toda.
que a gente pode fazer, cara, para tirar o nosso processo da vala comum? Para não ser ali... E toda semana, praticamente, todo mês, vai. Um ministro fala, pô, é muito processo. Nossa, processo demais. Chegou não sei quantos HC hoje. E pau, e a média pau. tá em 60 no STJ hoje, por ministro, né? Por dia. Que é um volume de trabalho surreal. Pergunta, como o advogado faz para tirar o processo dele da vala comum nas cortes superiores? Bom, vamos lá. Começar pelo começo. Faça uma peça decente. Faça uma peça tecnicamente adequada, uma peça curta. Se não tiver motivo, não escreva mais do que 10, 15 páginas. Se você tiver a necessidade, tem 4, 5, 6 pontos, você precisa... Petição grande. Recurso, RESP no penal, né? Habeas corpus, que não é recurso, é só autônomo de impugnação. Que não tem sentido, e você escreve mal, escreve muito... Não vai ler. Eu tenho amigos que são assessores no STJ. Já me disseram, cara, funciona assim. Eu tenho uma meta para cumprir, e primeiro eu vou naquilo que, em tese, olho para o tamanho. O tamanho, em tese, eu resolvo mais rápido. Nem sempre, porque às vezes é pequeno, mas é complexo. E o que é grande eu vou deixar por último. E às vezes eu chego no último, eu estou cansado, e eu tenho que cumprir a meta. Então eu vou nos pontos... E eu sei que essa leitura transversal, porque como eu tive no NPJ, eu precisava corrigir 10, 12 petições por dia. E o povo no escritório é louco comigo desde sempre, porque eu bato o olho e já sei onde está errado. E o assessor vai fazer a mesma coisa. Então, se você escreve uma petição enxuta, uma petição com técnica e clareza, a chance de... Olhei para o primeiro ponto, isso aqui está certo. Olhei no terceiro ponto... No quarto ponto diante, ele já não vai mais conferir, porque ele confia em você. É lógico que ele não vai confiar 100%. Mas a partir do momento que você vai construindo isso, que o seu trabalho é sempre sério, sempre técnico, quando chega o seu trabalho uma outra vez, você já chega com o conforto de quem está recebendo, que sabe que aquilo ali tem seriedade na situação. Então, provavelmente você pode até não ganhar, mas você está pedindo uma coisa com qualidade, com seriedade, e vão até ter mais atenção e mais cuidado para te responder. Então, resumindo, não entrar com peça sem necessidade, seja um recurso, seja um habeas corpus. Quando fizer com concisão, com clareza e com, uma capacidade de demonstrar o seu raciocínio que justifique o seu pedido. Além disso, obviamente, barriguinha no balcão, ainda que seja virtual, né? No caso, agora seria o telefone aqui. Para poder dizer, olha, eu tô com uma situação assim, não é chegar esbaforido, tem que ter. Eu já fui, né? Menino novo, tinha uma vez queria despachar um RE no Supremo, cheguei e bati na mesa com um assessor dizendo que eu queria conversar com o ministro. Fui atendido, mas atropelei as coisas, o cara percebeu que eu estava menino novo. Não se faz isso, né? Então, saber chegar a hora que você precisa abordar, precisa despachar mesmo? Tem certeza? Precisa ser com o ministro? Precisa ser com o desembargador? Pode ser com o assessor? Ter essa análise, porque a gente às vezes fica com a ideia de só tem que despachar, tem que ser com o juiz ou o ministro ou o desembargador, e aí você fica naquela ânsia que às vezes te atrapalha. Sim. Então tem que, assim, resumindo, né? Racionalidade, não coração, não fígado. Olhar com racionalidade, é isso. Eu vejo o João sofrendo às vezes aí, o João atende muitos colegas de fora, né? Os advogados de Brasília, e às vezes o colega quer que despacha come, mas vai ser come, mas o cliente quer, né, João? Mas tem que ser com o ministro. Não, tem esse ponto e tem um ponto também de querer despachar, toda semana. Toda semana. Cara, não, obviamente, eu até escrevi na legenda da postagem hoje, falando sobre despacho, né? Hoje em dia o despacho está muito mais importante porque o processo está indo para a pauta virtual. Sim. Com muito mais frequência, Sim. porque eles reclamam de volume de trabalho. Sim. Então, se vai para a pauta virtual, você não consegue fazer sustentação. Uhum. E as sustentações orais estão reduzidas também pelo quê? Pelas decisões monocráticas. Porque se tudo é resolvido na monocrática, você agrava no regimental, só tem 5 minutos na sustentação. Se for para a sessão de julgamento presencial. Então, assim, a discussão não está mais na sustentação oral. Você não consegue levar os pontos no despacho. No memorial. Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, hoje em dia o movimento é despacho. Os ministros deram essa dica, né? A Nancy Andrighi falou recentemente lá, vai no memorial bem feito, vai no despacho, conciso, traz as teses, traz a argumentação.
E aí é o que eu vejo, assim, às vezes alguns colegas que me acionam para atuar em parceria, vem tipo, não, e já despachou com todos, já despachou todo dia calma. Então tem que saber quando, como e com quem despachar. Com quem despachar. E se precisa. E se precisar, exatamente. Então tem que ser algo bem estratégico mesmo. E às vezes você conseguir ali com a sua experiência, com uma pessoa que você conhece que está mais... Tirar a situação tal, a pessoa te dá uma informação, você já não precisa me mexer. Isso aqui já está num caminho bastante provável do que deseja. É isso, assim, é saber ter uma leitura racional, sabe? E menos empolgada, menos justiceiro e, poxa, vamos para a estratégia, vamos pensar o jogo, vamos trabalhar com calma e, obviamente, batalhar, né? Pô, isso aqui tem que ter um HC, tem que ter um liminal, tem que... Tá, é o caso, vamos para cima. E aí seja insistente, persistente, claro, né? Aquela coisa assim, quando você está pedindo, advogado, criminalista, a gente pede. Quando a gente pede, a gente tem que ser humilde, pô. Não pode chegar batendo na mesa. Pá, mas eu tenho direito. Não é assim que funciona, porque o servidor tem a obrigação de te atender e tal, o magistrado tem que decidir. Mas se você chegar desagradando ele, a chance dele ir com uma boa vontade para cima do seu caso, ela vai por água abaixo, assim. Né? Porque é humano, né? Por mais profissional que a pessoa seja, é humano que, pô, você tá aqui me atacando, eu tô aqui às vezes 8 horas da noite, né? Esperando o juiz dar liminar, o assessor tá lá doido pra terminar e ir embora pra casa, você tá esbaforido em cima do assessor. Então a gente tem que ter essa estratégia pra trabalhar, porque senão a gente acaba perdendo oportunidades que não faz sentido. Excelente. Isso é importante, cara. Até um negócio, o pessoal tá me cobrando, João, do nosso time, que é o seguinte, pô, André, logo no começo falando em pedir, logo no começo do podcast, você tem que falar com a pessoa, com a turma pra curtir, pra comentar, porque se você fala no final, você fala no último minuto, pô, se você gostou, comenta, cara, ele não vê, ele esquece, tem que pedir no começo. Então, você que tá vendo aqui até agora, não tá no final ainda não, mas você já pode curtir. Você pode comentar, comenta lá que eu vou mandar os comentários pro Fernando aqui. Pô, Fernando, estão gostando aqui, falaram não sei o quê, sabe? Então, comenta, curte, isso é uma coisa que é importante pra gente entender aqui do lado de cá, que o trabalho tá fazendo sentido. Hoje é uma sexta-feira, tá aqui o Fernando, tá final do dia já, deve ser aqui, ó, 17h41, tá aqui o Fernando, o João, eu, dedicando o nosso tempo aqui para produzir esse conteúdo para vocês. Então, é muito importante que a gente tenha esse feedback que tá fazendo sentido. Então, pronto, pedindo aqui. Mas só um ponto que eu queria entrar, a gente entrevistou, recebeu um advogado no Mind Juice um dia, e ele me falou uma coisa assim, que eu achei legal na hora. E ainda acho legal. Ele falou, olha, eu não coloco nas minhas peças, isto posto requer 2 pontos. Ele fala assim, eu coloco, não sei exatamente a frase, mas eu reivindico, porque eu não estou pedindo, eu estou reivindicando. E eu queria escutar você sobre isso. Ele falou, não coloco, não tô pedindo nada, cara, eu tô reivindicando o direito, pô, tá lá, eu só estou reivindicando. Queria escutá-lo sobre isso aqui, já que você falou dessa questão. Vai deixar a bola com o João. Primeiro. Vai, João. Cara, eu sempre fui com essas considerações requer-se. A gente está requerendo, realmente. O advogado, ele está atuando em nome de alguém, requerendo, postulando um direito. Legal. Então, mas sim, a expressão que a pessoa utiliza, bom, se ele mantiver uma linguagem coerente nesse sentido e ser respeitoso, maravilha. Mas se for reivindico, eu quero me dar, aí obviamente, eu acho que estrategicamente falando é muito interessante para o gabinete, ele soa arrogante, sabe? Se eu não estiver enganado, o CPC traz como das regulações lá os pedidos, né? Que a petiçãozinha está lá dos fatos, o direito de pedido não é à toa, né? Faz parte da estrutura da peça, então a gente vai pedir sempre. A obrigação do magistrado é entregar aquilo que você tem direito. Tá, e, assim, você tem direito e não pode... não quero te dar. Ele até pode fazer por erro, né? Por sacanagem, mas legalmente, se você tem o direito, ele tem que te entregar. Ele não pode resistir. Então, se não vou pedir, eu vou reivindicar... Sem querer falar da expressão do código, eu vou reivindicar porque pedir é subalterno, é humilhação. Não. Assim como o magistrado não pode se negar a dar o direito que lhe assiste. Então, acho que é um jogo de... Né, saber cuidar da linguagem. Saber cuidar da linguagem. Eu mantenho assim, se eu estou fazendo uma petição, estou pedindo, né? Obviamente. Então tá petição, aí. Né? Então, petição é pedido. É verdade. Quase pedição, né? Fernando, um tema interessante aqui, você que tem uma experiência com sociedades.
Se puder falar um pouco sobre isso, recomendações, pessoal que está pensando em entrar em sociedade com alguém, se é da mesma área, se não é. Se é, sei lá, alguém que tem um outro perfil complementar. Eu tenho um histórico de sociedade. Eu tive o primeiro colega de turma. Assim que eu me formei, eu fui para o escritório de um professor meu. Ele me cedeu espaço e me propôs uma parceria financeira e não me cobrava nada. Eu não pagava um centavo. Com mais ou menos 2, 3 meses, um colega que tinha se formado comigo disse que eu quero advogar. Ele tinha uma grande capacidade comercial na época. A gente se juntou, mas nada acontece do dia para a noite. Com 2 anos, ele não quis esperar o tempo e aí saiu. Então, entrou o meu, que eu posso dizer, sócio de verdade com quem eu fiquei 12 anos, né? Então, assim, comecei ali uma sociedade que se tornou mais longeva. Fiquei 12 anos e tem 1 ano e meio, agora em junho faz 2 anos, que a sociedade é individual nessa questão. Então, sociedade é o seguinte, primeira coisa, não confunda amizade com sociedade. Eu era colega de turma, não era um grande amigo do meu primeiro sócio, conheci o segundo sócio saindo o Thiago Guimarães, eu saí do estágio que eu estava, ele entrou no meu lugar. E eu fiquei no mesmo prédio, tanto com o meu professor, como depois com o Carlos Henrique Guimarães, foi meu primeiro sócio. Então, eu ia no escritório antigo que eu estagiava, Nilton Correia, escritório trabalhista, e aí eu ia lá, então eu convivia com o Thiago e tal, a gente trocou ideias. Então, não tive amizade com ele, mas eu conhecia minimamente. E aí nós ficamos 12 anos juntos. E agora estou nessa caminhada aqui. Então, não confundir amizade com sociedade. Sociedade precisa de planejamento. Sociedade precisa de organização. Precisa de definição de papéis. Precisa entrar dinheiro. Empresa que não gera dinheiro, quebra. Não tem conversa. E a gente vende o tempo inteiro. Você tem que vender o convencimento da sua mulher para sair para jantar. Para você ir para o jogo de futebol e ficar em casa com os filhos. Para viajar para tal lugar que ela não quer. Para ela não comprar tal coisa. A gente vende o tempo inteiro. A gente só não dá esse nome. Então, o seu serviço precisa ir para a rua, precisa ser vendido. Então, tem que ter essa definição de quem vai fazer o quê. Às vezes tem umas certas bobagens do tipo, quem traz dinheiro ganha mais. Não, a minha vida inteira eu funcionei 50%. Com o Kaká, com o Thiago, eu funcionei 50% porque às vezes você não está trazendo, o outro está trazendo naquele momento. Né? Às vezes você está numa situação difícil, pessoal, que você não está conseguindo... Vai acontecer essa troca, então eu sempre tive esse... Mas se você tiver alguém com esse perfil exclusivo e bom, é a melhor coisa, porque essa pessoa vai cuidar disso e você cuida de outra coisa. Eu, por exemplo, sempre fui muito técnico. Sempre adorei. Mas eu também precisei desenvolver a parte de vendas, porque não podia deixar só nas costas de um dos sócios. Então, hoje eu faço muito mais a parte comercial do que a parte operacional. Tem uma pessoa que responde por isso no escritório para mim, ainda não entreguei 100% para ela, mas tem. Então, definição de papéis. E planejar. O escritório de advocacia é uma empresa. Eu assisti o do Tiziano aqui, né? Até mandei um comentário para ele. Cara, que aula, né? Ele com o Pedrão, que história, que coisa bacana. E é isso. O escritório de advocacia é uma empresa. Nós vamos enxergar assim. Então, você tem que ter um departamento comercial que vai pensar em captação, em venda, o departamento operacional que vai escrever as coisas, que vai na delegacia ver o negócio, que vai ligar no balcão virtual, que vai elaborar o EDzinho básico lá. Você tem que ter alguém que vai gerenciar tudo isso aí. De repente, você tem que pensar numa diretoria. É óbvio que a estrutura vai crescendo conforme você consegue. A primeira coisa mais importante é você conseguir buscar cliente. Buscar cliente sem receita. Tem receita, você tem como fazer coisas para melhorar. Esse é o aspecto. E, galera... Não vai achando que você vai enricar em 5 anos, não. Tá? Não acha que você pegou a B, vai passar na BMW, na Louis Vuitton, que você vai para a Europa. Não é assim que funciona. Demora, assim, você precisa de dedicação. Você trabalha com seriedade, né? Que se fizer coisa errada, você pode ficar rico muito rápido. Mas isso costuma dar errado. Infelizmente, a gente sabe que tem vários colegas aí que estão tendo problemas, né? Então, assim, trabalha com seriedade e enxerga como uma empresa. Aí tem mais chance de você avançar melhor. E vamos lá. Quantos são os Ronaldinhos gaúchos do futebol? Ronaldo Fenômeno. Quantos são os Cristiano Ronaldo, Neymar? Não é todo advogado que vai ganhar honorários fabulosos. A maioria dos jogadores de futebol brasileiro ganham um salário mínimo. Estatística da CBF. Tá? Então, assim, o advogado não vai ganhar um salário mínimo, mas não é você que vai ficar ganhando necessariamente o que ganha um promotor de justiça, um juiz, o que... Não vai ser essa a realidade da maioria, mas você consegue viver com dignidade da advocacia. Mas se você quiser viver melhor do que isso, melhor do que
altos cargos públicos, você tem que pensar na advocacia como uma atividade comercial empresarial. Você tem que pensar o escritório como uma empresa, desenvolver uma empresa. Então, a área de vendas, distribuição de responsabilidade, prestação de contas. Não tem jeito. E fome, galera. Muita fome de vencer. Muita fome, vontade, dedicação. Eu fiquei da faculdade até meus 37 anos, eu trabalhava 14 horas por dia. Final de semana, feriado, eu era alucinado. O que mudou a minha vida foi o nascimento da minha filha. Na verdade, 2 meses antes. Eu tinha depositado a tese de doutorado, né? Pra vocês terem ideia, eu fazia o doutorado, já não ia mais a São Paulo desse jeito, mas sentar para escrever é muito pesado. Eu fiz uma casa do zero, tinha um escritório, dava aula, né? E aí eu terminei o doutorado, depositei a tese, aí minha mulher me viu com aquela cara meio assim, que foi que você tá triste? Devia estar aliviado. Falei, não, eu tô pensando o que eu vou botar no lugar da tese, do doutorado. Aí ela grávida de 7 meses, mulher é um bicho, né? Espetacular. Pegou a minha mão, botou na barriga dela e falou assim, a nossa filha vai nascer. E saiu. Eu baixei a cabeça assim, olhei pra mim de novo, ô panaca, imbecil, presta atenção. E aí fui tratar esse assunto na minha cabeça e comecei a mudar a minha vida quando minha filha nasceu. Levei o primeiro livro para a maternidade. E aí eu li esse livro, a minha terapeuta, eu conversando com ela, falou, você tá numa fase assim, tem umas coisas que você quer ler? Quero. Me indicou 5 livros e disse, esses 5 tem na Amazon. É aquela ferramentinha do capeta, né? Quem comprou esse também comprou aquele, que comprou aquele. Enfim, dos 5 vieram 17, cara. 17. Levei o primeiro para a maternidade, li 13 em 3 meses. Aí falei, bom, já entendi muita coisa, os outros 4 podem esperar um pouquinho. Ali eu comecei a mudar, e aí eu mudei a minha forma na advocacia. Eu passei a trabalhar menos horas, porém, eu passei a trabalhar muito melhor. Muito melhor. Então, hoje eu sou uma pessoa que tenho pressão, tenho tensão, tenho responsabilidade, tem hora que eu tenho que me fechar, mas hoje chega, eu consigo respeitar o horário da minha família, mas hoje eu rentabilizo de todas as formas, não só financeira, como a qualidade que eu entrego para o meu cliente, muito melhor para uma organização. Então, a gente tem que pensar o escritório como uma empresa. Cara, uma pergunta. Qual que é a chave dessa organização? Ele fala, pô, André, isso aqui é fundamental, não pode faltar para conseguir... Porque tem um negócio também que tem gente que é viciada em hora de tela, né? Porque estar ocupado não é estar produzindo. Também tem isso. A pessoa fica no escritório lá, boiando, telefone, mexendo aí. Quando dá 7 da noite, começa a trabalhar. Pô, sai do escritório meia-noite. Pô, você começou 7, velho. Ficou fazendo nada o dia inteiro. Queria escutar sobre isso aí. Estar ocupado não é ser produtivo. Uma das coisas que eu fiz foi ler sobre produtividade, né? Pô, minha filha nasceu, aí tinha os meus 3 meses, o João tem 3, né? Sim. Sabe como é que funciona? Cara, o João é paizão, mano. O João às vezes vai fazer a reunião 9 da manhã. O que é isso aí, João? Tá suado? Cara, 1 hora de brincadeira aqui já. Correndo embaixo do bloco. Correndo embaixo do E aqueles primeiros 3 meses e tal, e aí minha filha tinha 6 meses, foi quando rompeu a sociedade que eu tinha com o Thiago Guimarães, e eu resolvi começar do zero, porque eu tinha chegado a uma conclusão que eu precisava reiniciar a organização do escritório. Então, não fiquei com ninguém da equipe, zeramos o jogo, e aí eu contratei uma menina que tinha sido minha aluna, tirou 10 nas minhas 2 provas, cabeçuda pra caramba, e ela tinha ido fazer uma entrevista para trabalhar comigo e com o Thiago no escritório antigo. E aí eu e o Thiago, depois dessa entrevista, nós dois sentamos e resolvemos que a sociedade não ia existir mais. Eu liguei para ela de noite, era uma quarta-feira, falei, ó, você foi fazer entrevista numa situação, o escritório não existe mais, tá? Eu vou começar do zero, não te garanto nada, não estou te pedindo para vir. Você vem se quiser, o problema é seu. Você vai ganhar menos do que você ganha hoje e eu não te prometo contratação, mas se você quiser acreditar, venha. Pum, ela pulou para dentro. E aí eu disse pra ela, 6 meses, a gente vai se lascar. 6 meses, você vai sofrer comigo 6 meses, você vai ter que me aguentar sozinha 6 meses, mas eu vou te formar no padrão mental que eu tenho. Você vai entender e você vai replicar isso a partir de janeiro do ano seguinte. Aí eu fui estudar produtividade. Foi aí que eu mudei. Hoje eu digo sem nenhum constrangimento, na cara, tudo tranquilo. Das 6 horas, 6h30, hoje não, porque eu tô aqui com vocês, eu baixo a telinha do computador, meu amigo, ó, tô indo para casa. Por quê? Porque eu consegui entregar as coisas durante o dia e eu posso viver minha filha à noite. Então eu chego em casa, fico com ela, tomo banho, tem dia que eu boto para dormir, tem dia que minha esposa, a gente faz um revezamento. Depois que ela terminou, se eu tiver uma coisa que é muito importante, que não precisa,
não pode esperar, eu sento e faço, senão eu vou cuidar de mim. Então, produtividade. Estar ocupado não é ser produtivo. Essa é uma das frases que eu li e adorei. Pô, legal. E qual livro você recomenda de produtividade? Nossa senhora, tem um monte. Produtividade para quem quer tempo. Clube das 5 da manhã. Eu não gostei, o título não é honesto com a ideia que a gente tem de imediato. Eu trabalho 4 horas por semana. O título não é honesto. E ele é uma ideia que eu entendi o raciocínio, mas é uma ideia que automatiza demais as coisas. E aí não funciona para tudo. Né? Já os outros livros, eles funcionam de alguma forma para você conseguir ali realmente delegar aquilo que você não precisa fazer, confiar, saber treinar para que a pessoa faça, aceitar que ela vai errar. Você também vai errar fazendo. Talvez o seu erro seja menor do que aquela pessoa que você delegou. Mas com o tempo ela vai errar como você erraria. Então, esse eucentrismo, né? Você largar isso. Temos o essencialismo. A única coisa... Eu botei a galera do escritório toda para ler, fazer treinamento, apresentação, às vezes fica rindo. Assim, tem uma lista disso infindável. Mas o que eu posso dizer... né? O escritório é uma empresa. 2, desenvolva você mesmo. Se você está ruim... Se você tá manco, se você tá mal, se você tá capenga, se você não estudou liderança, se você não fez autodesenvolvimento, se você não estudou produtividade, por exemplo, se você não estudou expressões que são de empresa, se você não foi entender sobre como é que funciona a organização do escritório, você não precisa ser um contador, mas você tem que entender algumas coisas da contabilidade. Se você não entender de gente, ser humano, você não vai conseguir ser um líder decente para formar um time que vai trabalhar pelos clientes, trabalhar pela ideia, pela questão, para que possa entregar um resultado. Fantástico. Isso você dá escala. Sozinho você não adianta, sozinho você não anda. Sensacional. Muito bom, né? Muito bom. Indica uns livros de maternidade aí agora. Né, João? 3 tá bom, 3 não precisa ser 17, não. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, que é da Finlândia, Dinamarca, perdão, de um autor dinamarquês, se não estiver enganado. Por que as crianças da Finlândia são mais felizes? Tem essa questão também. E tem um outro que é de maternidade. Eu fui ler para entender a mulher. E é um livro de uma capa negra, de cor escura, que é meio que uma imagem de uma mulher meio que enlutada, assim. Dá uma ideia de como é a maternidade para a mulher desde a concepção e principalmente até o pós ali, né? Os 3, 4 primeiros meses. Aquela questão de como a mulher lida e como isso facilitou a minha vida com a minha esposa. Entender muita coisa dela. Minha esposa foi uma grávida e uma mãe, né, em estado puerperal muito tranquila, graças a Deus. Porém, ter essa compreensão de como que é a maternidade, né, olhar um homem, olhar para alguém narrando como é que a mulher funciona, isso me deu assim, uma maturidade para poder compreender muita coisa e apoiá-la naquilo que ela precisava. Então, tem livros de paternidade, né? De como ser um pai melhor, aquela coisa. E tem também o livro de como ser um marido decente nessa situação. Maneiro. Legal isso aí, né, João? Muito bom. Nesse rumo a gente nunca entrou, né, João? Primeira vez, né? Sim, sim. Maternidade, paternidade, produtividade. Como ser advogado e pai ao mesmo tempo. Pô, vamos fazer um só... O João que vai ser entrevistado. O João tem bagagem aqui, cara. Eu falo com o jeito daí, João. Pô, 3 filhos. Cara... Ele parece que tá começando, cara. O João, sabe? Quantos eu conseguir, cara. Quantos eu conseguir, pô. O João é brabo. Mas é aquela história, né, João? Um parece dar muito trabalho, mas o segundo e terceiro não é a mesma proporção, né? Cara, não é. E facilita, porque eu sou filho único. E, cara, eu demandava muito meus pais. Demanda. Né? Mas quando você tem irmãos, cara, brinca entre si. O cuidado é muito próximo, então... Muito parecido. Tem que ter um momento ou outro, vai ter uma especificidade, mas... Sim. Claro que demanda, né? Tipo, algo muito importante, eu coloco a família na frente do trabalho. Mas, sim, a nossa geração tem muita objeção irreal por conta de uma cultura de velocidade, de consumo, que não faz muito sentido. Tipo, na prática, você vê que não faz muito sentido. Assim. O que eu passei a fazer por conta de paternidade, João, eu passei... Primeiro, na verdade, eu passei a acordar às 5 da manhã por causa do doutorado. Porque eu já não conseguia, durante o dia... estudar para a tese como eu precisava. Então, eu passei a acordar às 5 da manhã. Depois, eu fiquei em 2 blocos de 3 meses cada um, eu passei a acordar às 4 da manhã, porque às 5 não estava sendo suficiente. Aí, eu guardei esse hábito de 5 horas da manhã. Então, de 5 até umas 6h30, eu cuido de mim. Então, eu faço minha atividade física, leio meu livro, faço minha meditação, estudo alguma coisa diferente. Pum, aí eu vou cuidar da minha filha, até a hora que ela vai para a escola.
Chego lá no trabalho por volta de 8 horas, até 6 horas da tarde, meu irmão, pra dentro. O que vier, Foco total, toca ficha. Brinquei que você cheguei aqui sem almoçar hoje, né? Não faço isso como regra, mas aconteceu. Pum, vou pra casa agora, é hora de estar com a minha filha. Final de semana, pode estar com a minha filha. Óbvio, às vezes tem um cliente preso, tem uma situação. A gente não vai deixar de sair para aquilo que precisa numa situação. Eu só não vou viver daquilo, como eu já fiz. Eu passei 19 anos da minha vida no 330. Eu dei essa multiplicada e passei a ganhar mais dinheiro. Passei a trabalhar menos. E passei a ter mais pessoas trabalhando comigo do que eu tinha antes. Por quê? Porque a gente desenvolve o negócio dando escala. E aí é que é a grande bacana. E você consegue viver outras coisas da sua vida, como a paternidade. A melhor experiência que eu tenho na minha vida é a paternidade. Não tem conversa. Não tem aprovação da tese, doutorado, com o Maurício Zanotti da USP, Geraldo Prado na banca, né? Dando as cobranças dele, né? Geraldo Prado, grande amigo. Então, assim, não tem nem uma situação dessa, 5 anos de estudo, nem isso chega perto da experiência da paternidade, né, João? Você que tem 3 sabe melhor do que eu. Fechou, cara. Sensacional, pô. Foi altíssimo nível, fechou cara. Melhor demais. fechamento. Tá doido. Ei, os caras vão querer um curso seu aí agora de alguma coisa, pô. Bora fazer formação. Pô, é isso aí, cara. Ganhar outro tipo de honorário. Faz advogados. Tá doido, pô. Tá ganhando dinheiro, tá chegando cedo em casa. O cara não viu o plantio antes, pera aí. 19 anos aqui, gente. Ó, desde que minha filha nasceu pra cá, tá com 2 anos e 2 meses agora, pode botar aí uns 80 livros lidos, que fizeram parte dessa modificação inteira que a gente conversou. Pô, que legal. Tá. Todo dia, de manhã e de noite, 20 minutinhos de manhã, 20 minutinhos de noite, pelo menos. 40 minutos por dia, dá pra ler umas páginas bacanas. Excelente. Multiplica isso. É assim, cara. É isso, cara. Estuda, meu irmão. Se transforma. É assim que acontece. Legal. Até agora, cara, pra gente fechar, isso é um negócio que a gente tinha ideia de fazer antes, mas agora a gente startou. Aqui no Mindjus, Fernando, a gente sempre fazia coisas voltadas para a área técnica. Então, nós temos uma comunidade lá que tem uma série de ferramentas para o advogado, buscador de jurisprudência, inteligência artificial, catálogo de parcerias, atualização jurisprudencial, curso, mentoria, um monte de coisa. Tem isso. As imersão em tribunais superiores, imersão em penal econômico, operações em max processo, investigação defensiva, nulidades prauditais, quer dizer, só coisas técnicas. E agora, cara, a gente deu de... peraí, acho que a gente precisa ajudar o advogado em outra perspectiva, que a gente sabe fazer muito bem. Especialmente, eu tenho até muito mais formação nessa outra perspectiva que formação jurídica. E aí agora a gente lançou uma imersão em business e inovação. Basicamente, uma imersão em marketing. Os advogados não sabem trabalhar isso, e os que trabalham, às vezes trabalham mal, né? Alguns até colocaram a advocacia em um tom meio desajeitado, né? Com algumas posturas. Então, marketing sério, sóbrio, tal, posicionamento, vendas. A maioria dos advogados não tem essa noção de venda, cara. Vive da indicação passiva, né? Vive da indicação passiva. O atendimento é um freestyle, o cara não tem uma metodologia de atendimento. O cara não sabe que ali ele tá vendendo, né? Um negócio que é impressionante. Então, vamos ensinar os caras ali a construir uma máquina de vendas, vai ser um negócio legal. Vamos ensinar o advogado também sobre finanças. Chama um contador, o Gabriel, parceiro do João. O advogado recebe dinheiro na pessoa física de tarde, já paga a prestação do carro quando chega em casa à noite com o mesmo dinheiro que ele recebeu na pessoa física, não tira nota. É uma bagunça absurda, né? E agora com essa onda da IA, vamos trabalhar também IA lá nessa nossa imersão. Também vamos trabalhar gestão, liderança, processo. Aquele negócio no freestyle ali, não tem um workbook, não tem um procedimento operacional padrão, não tem um passo a passo, né? O negócio é ali no... Posso dar uma ideia do que deu certo no escritório? Checklist. Outro livro que eu li, Checklist. É um médico falando sobre a importância do checklist. Ele diz o seguinte, a medicina de hoje, você não consegue mais ser o médico de hoje que você era na década de 50 e 60. Na década de 50 alguém infartava, ia para casa torcendo para não morrer. Hoje alguém infarta, normalmente, num socorro rápido, sobrevive. O nível de especialização de conhecimento é absurdo. Então, se você não tiver um checklist para conferir o que você precisa fazer, é o que a aviação usa muito bem. E ele veio trazendo exemplos. Aquele do Houston, um avião que pousou lá, não deu problema porque justamente o copiloto, que estava no comando na época, tinha acabado de fazer um treinamento e seguiu, aí cedeu o comando para o outro, que é o que o Sully, que fez, participou, que aparece no filme, cedeu o comando para que o outro pousasse e ele foi fazendo um checklist de tudo para a aeronave poder pousar. Então, checklist, eu usei isso no escritório.
para RESP, para apelação, para emissão de guia, para elaboração de contrato, tudo que você imaginar. A gente passou 3 meses mapeando tudo que a gente fazia no escritório. Fui montando um checklist. Eu falei, gente, tudo que vocês estão fazendo eu já fiz um dia. Eu já fui a Mariazinha que serviu o café. Eu já fui a pessoa que limpou o escritório, porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém para limpar. Então, tudo que vocês estão fazendo eu já fiz. Talvez tenha coisa nova, né? Então, leitura aquele checklist é um espetáculo. A margem de erro vai lá no chão. Cara, é um negócio, a gente sempre fala isso. Lá no Mindjuice, aqui no Mindjuice nós somos 22. E, cara, o volume de informação que a gente trata ali é um volume grande. Cara, você vê o manual do time do João lá, o manual que ele fez, é um manual denso, cara. Tem umas 30 páginas aquilo aí, né? 28. É a pessoa, fulano, vai lá... Passo a passo. Manual. Passo a passo. Coisa assim, é pra... No marketing, cara, pô, a gente faz 10, 12 publicações num dia, às vezes, cara. Cobre as sessões, é uma loucura. E a gente tava começando a ter alguns problemas, etc e tal. E sobre checklist, né? E veja, é uma coisa que serve para uma empresa, serve para uma empresa grande, pequena, serve para o escritório de advocacia. Gestão é gestão. E lá a gente tem uma perspectiva nas publicações que é assim, fulano, não use a sua inteligência para isso aqui. Segue o checklist, só isso. Não precisa pensar, não. Segue aqui, só, pô, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. E aí, toda vez que tem um erro novo, esse erro novo vai pro checklist. Pronto. Exatamente. Então, não segue, não. Pegou, vai lá, lê, não usa a inteligência. Maravilha. Usa pra outras coisas a inteligência. Pra isso aqui não usa. Né? Pô, isso aí é um negócio... Gasta sua energia com o que é necessário. Basicamente é muito isso. Legal. É muito legal. Muito bom. João, acabamos, né, cara? Cara, excelente. Hoje foi um dos podcasts massas, assim, a gente saiu muito do quadrado. Muitos temas muito bons aí. Muito massa, irmão. Obrigado, cara. Honrado de receber aqui. Muito feliz mesmo. Obrigado vocês pelo convite. Eu fico feliz de poder contribuir, né? Trazer uma perspectiva diferente, assim, uma abordagem não só pessoal, mas também de carreira na advocacia, carreira acadêmica, para que essa história possa inspirar pessoas, né? Você, advogado criminalista, é capaz de fazer muita coisa. Primeira coisa, você precisa acreditar em você. Primeira coisa é tomar vergonha na cara, olhar para você no espelho, se gostar, se amar e falar, eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Esse movimento passo a passo, né? Todo dia ele vai somando, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então você vai furando esse espírito de pedra que te amarra, vai tirando essas calcificações, vai tornando livre, você vai crescer. É muito bom poder ajudar nessa perspectiva e fazer uma abordagem um pouco diferente que vocês estão acostumados. Vamos ver se o pessoal aprova no final. Foi muito bom. Foi muito bom, cara. Muito bom. Galera, valeu. Até o próximo episódio. Mais uma vez, curte, comenta. Vou mandar os feedbacks aqui pro Fernando. Sempre que mandar uma mensagem, eu vou mandar para ele. Saibam disso. Pô, aqui, irmão, comentário isso, comentário aquilo. Mandar foto para ele. Até lá, o fulano aqui comentou. Então, isso é muito importante, mais uma vez, pra gente ver que o trabalho tá fazendo sentido. E outra coisa, aprendeu muita coisa com o João aqui, com o Fernando. Pô, bota em prática. Pô, pegou um livro aqui, lê. Só pegar, sair do podcast inspirado. Pô, não adianta. Tem que botar um negócio em prática. Então, haja. Isso é muito importante. Um abraço grande, vamos pra cima. Avante advocacia. Eu vou tirar foto dos livros, vou mandar pra vocês aqui. Vocês podem mandar pra galera. Beleza. Vamos fazer essa recomendação aí. Valeu.